Vamos falar de figuras de linguagem? Essas figuras aí dão o que falar, né? Porque são recursos expressivos da nossa língua que muitas vezes a gente usa no cotidiano, né? Elas aparecem também em textos literários, mas a gente não se dá conta, sabia? Né? Acha que é só um recurso expressivo de maneira erudita, né? Que vai só aparecer na literatura de um modo geral, na poesia e por aí vai, né? É claro que aparece sim, né? Nesses tipos de texto e tudo mais. Só que também acontecem muitas figuras de linguagem, né, que a gente usa na fala, que a gente usa de maneira coloquial, sabia? Vamos tratar de 3 figuras, tá certo? A primeira delas é a ironia. Então, todas as vezes que vocês repararem, né, que tem aí algo num outro modo de dizer, né, que é isso que a gente chama de recursos expressivos, né, é falar de uma maneira não literal, mas conseguir se afastar do literal, chegar ao figurado e, portanto, num sentido conotativo da palavra, conotativo do uso dela, um novo modo de dizer, né? Falando da ironia, né? É uma figura de linguagem, porque é por meio de uma afirmação que se mostra o oposto dela, né? Então a gente está pensando numa figura de ironia quando aparecer nos textos algo dito, mas para expressar justamente o contrário. Eu coloco aqui exemplos mais literários, né? Mais eruditos, digamos assim. Só que eu posso dar um exemplo também do quanto funciona na linguagem falada. Por exemplo, se tem uma situação em que alguém passa, vai lá e quebra um vaso, aquele vaso, né? Caríssimo. E aí você olha pra pessoa e fala: ah, você quebrou o vaso aqui, né? Que belo serviço você fez, né? E nessa última expressão, que belo serviço você fez, eu tenho uma fala irônica, porque não é que foi positiva essa ação retratada pelo uso do belo serviço, né? Mas foi justamente o contrário daquilo, porque foi uma ação catastrófica, né? Então, eu tenho situações cotidianas em que a gente usa muito da ironia, mas eu tenho situações também literárias, como num exemplo aqui, né, retirado do Monteiro Lobato, naquele conto chamado Negrinha, né? Conto, inclusive, que aparece em grandes vestibulares aí como leitura obrigatória. Nesse excerto, olha só, a excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar crianças, né? Para quem já leu esse conto sabe que acaba comentando dessa Dona Inácia, que é a mulher que cuida aí da tal negrinha, né? E que judia, castiga muitíssimo dessa menina. E aí olha o uso aqui irônico, né? Dentro desse texto, né? Em dizer que a excelente Dona Inácia, ou seja, não era excelente, já que ela fazia, né? Essa maldade que era judiar da negrinha. Então ele usa o excelente para demonstrar certa ironia, ok? Bom, vamos passar para a próxima aí, figura de linguagem, que é bem importante como recurso expressivo também, né? Eu coloco aqui o eufemismo, né? É uma figura que aparece bastante com o sentido de atenuação do discurso. Então, o eufemismo, ele é necessário aí para quando você quer dizer algo, mas não de maneira grosseira, mas delicada, né? Ou então, serve bastante para se tratar de temas que são mais tabus em sociedade, sabe? Aqueles temas que a gente não trata muito abertamente, a gente usa eufemismos ao invés de falar de maneira objetiva. Então, a gente diz que é uma atenuação aí nas ideias, né? Vou colocar aqui um exemplo também literário, né? Pra gente pensar como funcionam em textos, como nesse excerto do Machado de Assis. Olha só. Até que um dia deste o grande mergulho nas trevas, né? E aí, repara nessa palavra aqui, né? O grande mergulho nas trevas, né? Literalmente não foi o que aconteceu. Então, se não foi literalmente, é algo de figura de linguagem, né? E dizer mergulhar nas trevas nada mais é do que indicar aí um abrandamento, né, dessa ideia para dizer que a pessoa simplesmente foi pro inferno, né? Então, o mergulho nas trevas, né, atenua o discurso de dizer diretamente, a grosso modo, a palavra inferno. Isso acontece em outras situações, né? Principalmente em casos que a gente vai falar do tema que é a morte, né? Então a gente fala, foi dessa para uma melhor, né? Bateu as botas. Então essas expressões, né? Elas substituem, né? O tema tabu da morte, por exemplo, tá certo? Que são também exemplos então de eufemismo. Bom, a última aqui figura que a gente vai falar é a tal hipérbole, né?
É uma figura muito utilizada aí porque ela evidencia o exagero, né? Então é quase que o contrário até desse eufemismo, né? Enquanto o eufemismo quer deixar a situação mais delicada, mais sintética possível, ali cuidadosa, a hipérbole exagera, mostra certa dramaticidade do enunciador, como nesse exemplo aqui, que é inclusive uma música chamada Exagerado, né? Que é do Cazuza. Tem um trechinho, ó. Por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar. Até nas coisas mais banais, pra mim é tudo ou nunca mais. Veja esse exagero todo do enunciador, né? Então ele diz que vai roubar, matar e por aí vai. Não é que exatamente ele vai fazer isso, mas ele exagera pra mostrar que essa relação pra ele é tudo ou nada, como ele diz, né? 8 ou 80, não tem ali o meio termo. Então não tem um equilíbrio funcionando ali, mas é um exagero para se mostrar essa dramaticidade. Por exemplo, quando a gente chega em casa e tá morrendo de fome, tá vendo? A gente usa essa expressão aí, morrer de fome, para dar essa ideia pro interlocutor de como aquela ação tá te desgastando a ponto de parecer uma morte, né? Então a hipérbole auxilia em demonstrar esse exagero todo, né, na conversação, em um texto e por aí vai. Bom, fiquem com mais figuras de linguagem nos próximos vídeos, porque elas são importantes, cada uma com a sua especificidade. Dizer significa que ele se afastou do literal, né? Se afastou do sentido denotativo e se aproximou, né, do sentido figurado, conotativo da linguagem. Então, é por isso que a gente acaba encontrando bastante as figuras de linguagem em textos poéticos, em propagandas, não é? São textos aí que querem dar essa brincada com a nossa linguagem, né? E expressar de um novo modo, tá certo? Mas também é importante saber que as figuras de linguagem aparecem também no nosso dia a dia. Há muitos usos, né, da maneira coloquial aí dessas figuras. As que a gente vai ver agora são 3, né? Vamos começar aí por a antítese, né? A antítese aí que é uma figura, né, que ela se confunde com a próxima aqui, ó, o paradoxo, tá? Vamos desmistificar aí essas duas, né? Pensar como elas se separam quanto figuras, tá? Num geral, a gente diz que a antítese é uma figura que mostra uma oposição. Só que essa oposição, ela é demonstrada de maneira não simultânea, tá certo? Então a gente diz que mostra opostos, mas em termos que são diferentes. Só pela simples indicação ali, né? De mostrar que tem um lado e tem o outro, de termos que são opostos. Então não tem nenhuma atuação dessa figura frente ao mesmo termo, né? A gente está pensando que de um lado tem uma coisa, de outro tem a outra, né? Que se comporta de maneira opositora, tudo bem? Então vamos pensar em exemplos, né? E nada melhor do que exemplificar figuras de linguagem com músicas, porque elas são completamente expressivas, né? Escolhi uma aqui na verdade do Lulu Santos, né, que se chama Certas Coisas, e os trechinhos dizem o seguinte, vamos ver essa ideia de um lado e de outro com oposição, né? Não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não houvesse a escuridão, a vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Olha só, tem pares ali de oposições, não tem? A gente tem a primeira aqui, ó, evidenciada por esse par aqui, ó, som e silêncio. Então eu tenho oposição. Veja que não é no mesmo termo, né? Não é simultâneo, né, esse contrário. Mas tem ali de um lado o som, o oposto do som é o silêncio, certo? Não haveria luz, olha só, se não fosse a escuridão. Então, também é mais um contrário, né? Mostrando de um lado acontece uma coisa, do outro lado uma coisa oposta, né? A vida é mesmo assim, olha lá, dia e noite, não e sim.
mais um par aí, né, de contrastes. Presta atenção nisso porque a gente vai passar para o próximo, né, que é falar de paradoxo. O paradoxo também é uma oposição, só que a gente diz que é uma oposição simultânea, que se concentra numa mesma estrutura sintática, ou seja, num mesmo termo. Então a gente vai ter no mesmo momento, na mesma circunstância, né, o oposto acontecendo, não só indicando que tem um lado e outro de uma situação, porque essa é a função da antítese, né? O exemplo que eu coloco aqui é mais uma música, olha só. É uma música da Legião Urbana, né? Que diz o seguinte, ó. Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente, estou sentindo frio, né? Então, olha lá. A gente também vê pares, né? Opostos aqui. Só que esses pares todos referem-se à mesma coisa. Então, ao mesmo tempo que a pessoa aqui, né? O enunciador tá cheio, ele também tá vazio. Né? Então tá cheio e vazio ao mesmo tempo. Não é que de um lado ele está cheio, do outro lado ele está vazio, mas concentra-se, né, essas duas sensações na mesma pessoa de forma simultânea, né? O corpo é quente, olha lá, mas ainda assim sente frio. Quer dizer, são duas sensações acontecendo ao mesmo tempo, tudo bem? Então essa vai ser a diferença do paradoxo e da antítese. Vamos para o último caso aqui, né? A última figura, falar da gradação. A gradação é uma figura importantíssima, porque ela é uma enumeração. Então ela vai colocar em patamares aí, né? Enumerar termos ou situações de acordo com a importância e expressividade delas. Então a gente tanto tem uma gradação que é do menor termo até o maior ou do maior para o menor. Então a gente tem uma gradação que é ascendente ou uma gradação descendente, tudo bem? Vamos ver exemplo aqui? Eu vou viver 10, eu vou viver 100, eu vou viver 1000, eu vou viver sem você. É um trechinho da música Não Enche, do Caetano Veloso, né? E aí dá pra ver, é evidente aqui, né? A enumeração que vai do menor até o maior, não é? Olha só os exemplos aqui, né? Viver 10, depois 100 e depois 1000, né? Então, são termos que mostram essa crescente. Então, a gente diz que se é do menor termo até chegar ao maior, é uma gradação ascendente, que enumera, né, a validade aí, né, desses termos colocados dentro do enunciado, ok? Também tem a possibilidade, não vale aí esquecer, que pode ser o oposto, né? A gente começar de um termo maior e ir diminuindo até chegar num termo menos representativo, ok? Fiquem ligados nessas figuras de linguagem, porque elas acompanham os vestibulares sempre.